Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos ensine a sua vontade. Nos ensine a maneira certa de te adorar. Nos ensine o jeito certo, Deus, de te adorar. Nós te pedimos que nós possamos acertar, ó Deus. Nós temos visto, até mesmo na sua escritura, pessoas que erraram por tanto tempo. Muitas vezes elas mesmas pensando que estava fazendo certo. Deus, por favor, não permita que nós erremos, achando que nós estamos fazendo certo, Pai. Nós te pedimos que toda ação de engano, todo engano humano, todo engano proveniente do nosso coração, Pai, nós possamos, ó Deus, sermos livres de todo laço, de todo dardo, de toda ação, de todo comprometimento que nós temos, ó Deus, que não seja contigo, Pai. Nós temos aprendido, ó Deus, que quando o nosso comprometimento é com o Senhor, as nossas margens de erros, elas são muito menores. Então nós te pedimos que o nosso maior comprometimento seja contigo, que nós estejamos comprometidos contigo, envolvidos contigo, e que todas as nossas motivações sejam provenientes de agradar ao Senhor. Que tudo aquilo que o nosso coração planeje seja, Senhor, para adorar-te, bendizer-te e servir-te, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, versículo de número 14. Todos nós amamos a Deus e nós queremos as provisões de Deus na nossa vida. Nós confiamos nessas provisões. Sejam elas saúde, sejam elas recursos humanos, recursos emocionais, recursos espirituais. Todos nós precisamos de tudo aquilo que Deus nos oferece. Somos dependentes 24 horas. Gênesis 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Amém? Podem se assentar. Esse versículo foi dito por causa de uma conversa que ele teve com o seu filho. E eu quero falar sobre o começo de tudo isso. Você sabe que Abraão foi um homem diferenciado. Abraão foi um homem que ele tinha alguns desapegos que foi muito interessante na vida dele. Ele não tinha muito apego com respeito a lugares e pessoas. E o Senhor disse para ele um dia, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. E existiram muitas pessoas que tiveram muito apego na Escritura, mas não era o caso de Abraão. Abraão amava o lugar, amava as pessoas, mas não era nada questão assim de não vou obedecer a Deus por causa que eu preciso disso. Então ele vai para uma terra que o Senhor mostra, e várias coisas acontecem com ele, trazendo sobre ele um crescimento gradativo com respeito a ele e Deus. Ele começa aprendendo a não somente a ter fé em Deus, mas a confiar em Deus. E quando você vai confiando em Deus, você vai entregando ao Senhor aquilo que você vive, aquilo que você precisa, e tudo aquilo sobre o curso da sua vida. E Abraão estava numa situação muito boa da vida dele, ele havia recebido o filho de presente de Deus, o menino já estava grandinho, e Deus faz um pedido. Eu não digo que é um pedido a Abraão, Deus dá uma ordem a Abraão. Deus diz assim no capítulo 22, versículo 1, e aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Bom, Deus dá uma ordem para Abraão sacrificar o filho, que Deus havia dado a ele, como forma de veículo da promessa. A única maneira dessa geração, dessa multidão, de se fazer uma grande nação, era por conta daquele menino. Aquele menino foi muito custoso acontecer, porque demorou muito tempo. Então agora, ele tinha aquele menino, e aquele menino era a prova viva da promessa que Deus tinha para ele,
de gerar através dele uma grande nação. E agora Deus chega para ele e diz assim, me dá o teu filho e oferece a ele em holocausto. Você sabe que o holocausto é um culto que se faz em adoração a Deus, em gratidão ao Senhor e entrega ao Senhor. Eu quero um culto daquilo que você mais ama. Vamos começar por aí? Vamos analisar os cultos que nós fazemos a Deus. Quando nós fazemos culto ao Senhor, nós fazemos com aquilo que nós amamos. Nós fazemos com aquilo que nós priorizamos. Nós fazemos com aquilo que nos motiva. Do que tem sido cheio o culto que nós prestamos a Deus? Quantos cultos vazios existem algumas pessoas que prestam ao Senhor? Por exemplo, é inconcebível uma pessoa vir cultuar a Deus e não trazer o coração. O coração já está tão envolvido, a alma já está tão envolvida com tantas coisas, que não há no coração e nem na alma nenhum espaço e nenhum lugar para meditação, para exame, para consideração, para arrependimento, para questões serem levantadas pelo Espírito Santo. Será que o culto que nós temos feito a Deus tem sido um culto cheio daquilo que Deus quer que nós apresentemos? Quando Deus fala com Malaquias, Deus fala assim, Malaquias, tenha coragem de fechar a porta do templo, porque as pessoas que estão entrando para me cultuar, elas não valorizam o meu pão, elas entregam o pior cordeiro, o pior animal, o meu pão tem sido vil, elas não têm trazido as primícias, ela tem trazido o pior. Ele diz, quem dera eu tivesse um no meio de vocês, que fechasse a porta do templo e não deixasse essas pessoas entrarem. Eu gostaria que um de vocês tivessem coragem e fechasse a porta do templo e não permitissem que pessoas entrassem e que fossem me cultuar de uma maneira indigna. Ele diz, por isso que vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês comparecem à minha casa de uma maneira indigna. Quando Deus pede a Abraão para que ele vá até o Monte Moriá, uma jornada de 3 dias, e sacrifique ali Abraão, o Senhor estava pedindo para ele, me faça um culto. Quantos altares Abraão já tinha levantado diante do Senhor? E ele iria levantar mais um altar, que o filho seria sacrificado. Então a grande pergunta de meditação, antes de nós orarmos, que eu quero fazer com você, é, qual é o holocausto que você tem feito? Qual é o culto que você tem feito a Deus? O seu culto tem custado, o seu culto tem tido aquilo que você ama, o seu culto tem tido aquilo que você prioriza, o teu culto tem sido aquilo que você tem motivações. Será que os nossos cultos têm estado vazios de nós mesmos ou os nossos cultos têm estado cheios? O que Abraão fez? Primeira coisa que Abraão fez, Abraão não contou para ninguém o que ia fazer. Deixa eu te contar para você uma coisa. Você tem 3 socialização. Todos nós temos que 3 tipos de socialização. Primeira, uma pública, que você se socializa com as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, você conversa com as pessoas do seu trabalho, você conversa com as pessoas da sua casa, da sua família. Segunda socialização é o diálogo e a socialização que você tem com você mesmo. E a terceira socialização é a socialização que você tem com Deus. Diga, eu entendi. Essa comunhão que você tem com Deus, ela é tão íntima que ninguém deve saber o que vocês conversam. Ninguém deve saber o que está se passando no diálogo entre você e Deus. Existem 3 socializações na sua vida, você que é crente. Primeira, é o que você tem com as pessoas. É os assuntos que você conversa com as pessoas. Você conversa com as pessoas do seu trabalho, você conversa com a sua família, você conversa com seus irmãos de igreja. Segunda socialização, é aquela que você tem com você mesmo. São as conversas que você tem, os planos que você faz, as argumentações que você tem. A terceira socialização, que é a mais íntima, é a que você tem com Deus. Essa é particular e ninguém deve saber o que você conversa com Deus. Quando Paulo diz que nós que somos espirituais, que nós discernimos tudo e que Cristo habita em nós, eu queria perguntar uma coisa para você. Como que vai a sua terceira socialização, que é a sua com Deus?
Coisas e planos, assuntos que você só conversa com Deus. Concertos, objetivos, erros que você vê em você, que você só conversa com Deus. Se você não tiver esse tipo de socialização, a sua vida não tem como ela ser uma vida gradualmente crescente. Por quê? Porque é por meio dessa comunhão íntima que você tem com Deus, entre você e Deus, você fecha a porta do seu quarto e o assunto que você conversa entre você e Deus é que vai trazer para você o crescimento necessário para você enfrentar a vida. De onde vai vir a força que você enfrenta a vida? De onde vai vir o ânimo? De onde vai vir a fé? De onde vai vir a alegria? Se não, desse contato íntimo que você tem com Deus e que você não conta para ninguém, e que você não discute com ninguém, e que ninguém fica sabendo. Abraão não contou para ninguém o que Deus havia dito para ele. Ele não contou para Sara, ele não contou para o filho, ele não contou nem para Eliezer, que era o seu mordomo mais íntimo. Por que é necessário que você tenha segredos com Deus? Por quê? Porque essa é a lei e a regra do templo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele entrava sozinho, com uma corda amarrada na cintura. Se porventura ele morresse lá dentro por causa de algum abuso de pecado, ele era puxado. O Santo dos Santos é só você e Deus. São sentimentos particulares, são conclusões particulares, são planos particulares, são ministrações do Espírito Santo particulares entre você e Deus. Ali são pensamentos elaborados, são planos elaborados, que é só você e Deus. Ninguém vai ficar sabendo na face dessa terra o que acontece entre você e Deus. Você tem essa terceira socialização, que é a primeira parte do culto. Qual é a primeira parte do culto a Deus? Primeiro, você tem que ter um culto cheio. Cheio do que você ama, cheio das suas promessas, cheio do que você valoriza, cheio do que você prioriza. Segundo, você tem que ter um culto particular. É só você e Deus. O culto que você faz aqui é apenas a visão do culto que você tem aqui dentro. As pessoas veem você cantar, você orar, você adorar, mas ninguém consegue enxergar o adorador que existe ali dentro, que muitas vezes está clamando, chorando. As pessoas às vezes não conseguem ver as feridas que estão dentro de você. Por quê? Porque este é um lugar particular entre você e Deus. Continuamos, versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Terceira parte do culto a Deus. O que é nesses 2 versículos? Você consegue identificar qual é a terceira parte do culto a Deus? Terceira parte do culto a Deus. Uma das coisas que eu gostaria muito que você considerasse são os ardis de Satanás. Se até o doce que você põe para esfriar junta mosca, assim que ele esfria já vem mosca. Qualquer coisa que você deixa descoberto, já vem mosca. A terceira parte do culto é o imediatismo. Essa é a terceira parte do seu culto a Deus. Seu culto a Deus tem que ser imediato, não se pode deixar para amanhã, ele não pode atrasar. Você já viu crentes que retardam mudanças? Quem que já viu? Levante a mão. Era para mudar, não mudou. O que aconteceu? Tropeçou. Aquela palavra que veio para ele aquele dia, para convencê-lo da inveja, do pecado, da maledicência, do jugo, aquele dia era para que ele se arrependesse. Um culto cheio de arrependimento. Um culto com aquilo que é interessante para Deus, com o coração. Um culto que é um sacrifício.
naquele momento em que ele abrisse o coração para Deus, ele, naquele momento imediato, ele ia solapar a estratégia de Satanás. Se você que é uma pessoa dinâmica, ou você que não é, se tem uma área da sua vida que você tem que ser dinâmico, é na sua vida cristã e espiritual. Não se deixa para amanhã. Quem conhece aquele ditado que os pais diziam assim? Não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, esse versículo funciona literalmente na sua vida cristã. Terceira parte do culto é o imediatismo. Primeiro, culto cheio. Segundo, segredo. Terceiro, imediatismo. O que você tem que fazer, você vai obedecer? Não deixa para amanhã, obedece hoje. Você lembra da conversão de Zaqueu? Qual é a característica da conversão de Zaqueu? Inúmeras, pastora, mas o imediatismo estava ali? Estava. Quando ele olha as pessoas levantando-se e querendo atrapalhar, o que ele diz? Não, senhor. Se eu roubei, o que eu fiz, agora, não, o que eu quero é o senhor na minha casa. É isso que eu quero para mim. Agora, o imediatismo é inevitável para mim e para você. Você consegue lembrar uma coisa na sua vida que você demorou para fazer? Você demorou para obedecer? Você demorou para articular? Você demorou para administrar? Você demorou para reunir forças para fazer? Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que teria acontecido? Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que teria acontecido? Você é uma pessoa que demora para obedecer? Quem sabe você é uma pessoa muito dinâmica. Você, no trabalho, na casa, você é uma pessoa que faz tudo na hora ou até antes. Mas espiritualmente falando, você é letárgico. Devagar. Quantos processos o Espírito Santo precisa fazer com você para que você aceite uma mudança vinda da parte dele? Quantos processos são necessários serem feitos para você acordar e falar assim? Eu vejo pessoas que demoram 1 ano para enxergar coisas que deveriam enxergar em 1 mês. Por que acontece isso? Porque a letargia é uma prática condicionada, é uma prática confortável da nossa alma. Nós somos reconfortados na letargia. Demoramos para mudar, demoramos para tomar decisões, demoramos para fazer aquilo que temos que fazer. Por quê? Por que demoramos? O que Abraão fez? Abraão não ficou 1 dia, não ficou 2 dias, não ficou 3 dias. Deus não disse para ele, não se demore, ou então vá amanhã cedo, não. Ele sabia que Deus deu a ordem. Ele poderia ter dito assim, se eu descansar 3 dias, pode ser que Deus mude de ideia. Não, imediatismo. Você tem que ser imediatista, diga amém. Você é imediatista nas coisas de Deus? Ou será que você vai pensar, Senhor, eu vou pensar se eu vou aceitar isso. Eu vou pensar se eu vou obedecer. Eu vou pensar se eu vou fazer. Temos que ser imediatista na questão concernente a obedecer a Deus. Deus mandou, não é para amanhã. A ordem de obediência de Deus é para agora. É para esse momento. Você quer pagar para ver? Você já pagou para ver? Eu nunca paguei para ver a desobediência, porque eu já vi gente cair do meu lado a desobediência, então eu nunca quis pagar para ver. Sabe o que você paga para ver? Seu destino, sua vida, os planos que Deus tem para você. Você paga para ver e você paga muito caro para ver aquilo que a sua desobediência lhe causa. Vamos para o 4 agora. Versículo de número 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos lá. Próxima parte do culto, solitude. Diga isso para o seu irmão. Fica o dia inteiro em companhia de pessoas, fica à noite em companhia de pessoas, vai orar sempre com o barulho de um rádio, de uma televisão. Ignora a solitude, você está ignorando o Espírito Santo. A solitude faz parte do crescimento cristão. Você precisa ficar sozinho.
Mas não é uma solidão que você curte por causa de depressão. É diferente, é a solitude. Você está só, você e Deus. Não ignore a solitude. Tem gente que fica sozinho, mas fica com o rádio ligado, com o som ligado, com a televisão ligada. Aí não adianta. Você precisa da solitude porque você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Você precisa da solitude. Você precisa ficar só. Quando Jesus diz que nós iríamos orar, Ele diz, vai entrar sozinho no quarto, não é em companhia limitada. Você está com problema? A primeira atitude sua é solitude, solitude, solitude. Você precisa ficar sozinho. Você precisa ter aquele momento que você entra no seu quarto e você pega a sua Bíblia e você, em silêncio, você vai falar com Deus, você vai ministrar a Escritura, você vai examinar a Escritura sem distração nenhuma. Sem nenhuma distração. Aí, por exemplo, a mãe que tem criança pequena diz assim, pastora, mas eu não tenho hora, a hora que a criança dorme, ela liga a televisão. Espera aí. Solitude. É o momento de você ficar só. É o momento de você ponderar na sua vida. É o momento de você, examinar a sua história. É o momento do Espírito Santo falar com você. É o momento do Espírito Santo convencer você. Abraão pega o menino e vai só. Ele não leva os moços para ajudar. Ele poderia dizer, eu tenho inúmeros servos. Um vai carregar lenha, o outro vai carregar o fogo, o outro vai... Não, sozinho. Diga amém. Você tem respeitado o seu culto a Deus? Ele tem que ser cheio. Seu culto a Deus tem que ser cheio daquilo que te custa. Segundo, você tem que ter segredos com Deus. Você precisa ter segredos com Deus. Vamos continuar. Versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu quero fazer essa pergunta para você. Cadê o holocausto? Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas não conseguem mais compreender aquilo que Paulo escreve, aquilo que Pedro também relata. Nós somos pessoas que devemos ser crentes de sacrifícios. Onde está o holocausto, Pai? Você diz, pastora, Deus providenciou o grande e único holocausto para mim na cruz. Sim. Deus deu o exemplo. Jesus morreu por você, para que eu e você morramos todos os dias. Onde está o holocausto? Onde está o seu sacrifício? Onde está aquilo que você engole seco? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já te disse, eu vou dizer de novo. Se você tem vivido uma vida hoje, que não está te custando nada, você não tem agradado a Deus. Hoje, se você não tem vivido uma vida que não tem te custado nada, que não tem te feito engolir seco, com nó na garganta, você não está procurando a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida, a gente engole seco. Engole com nó na garganta. Por quê? Porque custa. Quando Davi ora e diz assim, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Onde é que está o holocausto? Onde é que está o holocausto? Cadê o sacrifício? Cadê as dores? Cadê o sofrimento? Cadê o preço pago? Cadê as humilhações? Cadê? Isso é a vida de um cristão. Cadê aquilo que você passa por cima? Aquilo que você engole seco? Aquilo que você engole com nó na garganta? Pai, cadê o holocausto? Eu não consigo entender a vida de alguns crentes. A vida deles não tem nada de sacrifício, não tem fumaça, não tem fogo, não tem nada. Aí eu fico pensando, meu Deus, que Deus eles servem que esse Deus eu não conheço?
Eu não conheço um Deus que não exige, eu não conheço um Deus que não molda, eu não conheço um Deus que não muda, eu não conheço um Deus que não convence, eu não conheço um Deus que não transforma, eu não conheço um Deus que não te leva todos os dias para fazer você morrer um pouco na cruz, eu não conheço. O Deus que eu conheço é o Deus que Paulo escreve. Nós trazemos a mortificação do Senhor Jesus da nossa carne todos os dias. O Deus que eu conheço se interessa por você, se interessa por mim, e então Ele nos leva à cruz, Ele nos leva à morte, para que nós nos tornemos novas pessoas, novos seres humanos, nova criatura, com uma nova mente. Se o Deus que você serve não tem exigido nada de você, eu quero fazer uma lembrança para você do que o apóstolo Paulo diz para a igreja. Ele diz: cuidado, que vocês podem estar servindo outro Jesus, outro evangelho e outro espírito. Muito cuidado. O nosso Deus é exigente, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é oleiro, o nosso Deus é um Deus modificador. Ele nos molda, Ele nos muda, Ele se interessa em formar em nós a imagem do seu Filho. Então o culto que eu e você fazemos a Deus tem que ser cheio daquilo que nos custa. Tem que ser um culto com segredo. Tem que ser um culto, aquele culto que Deus pede para você fazê-lo. Eu quero fazer uma pergunta: cadê o holocausto? Onde é que está o holocausto do seu culto? Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Diga assim para o seu irmão: Deus é que escolhe e prepara o holocausto. Explica isso para o seu irmão. Você já viu pessoas sofrerem sofrimentos que Deus não escolheu o holocausto? Aquele não é o holocausto para o Senhor. Vamos ver na Escritura. Por exemplo, Balaão, quando sofre ameaça de morte com a espada desembainhada, Deus escolheu aquele holocausto para ele? Quando Jacó foi enganado pelo sogro, Deus escolheu aquilo para ele como holocausto? Vamos lembrar, vamos puxar na memória. Quando Sansão faz serviço de escravo, Deus escolheu aquilo como holocausto? Vamos lá. Quando Pedro chora amargamente encontrando os olhos do seu Senhor depois de tê-lo traído, Jesus escolheu aquilo para ele como culto? Diz. O que mais? Quando Noemi perde os 2 filhos e o marido, foi Deus que escolheu que Noemi passasse por aquilo? Diz para mim. O que mais? Deus escolhe o holocausto. Deus escolhe o seu sofrimento. Deus escolhe as suas dores. Não são os seus erros, seus pecados e suas falhas que sobem como aroma suave. Não. Nos seus erros, nos seus pecados e nas suas falhas, ali Deus vai escolher como vai tirar você dali. E é do jeito dele. Aí sim, funciona como aquilo que Deus quer. Mas quantos erros e sofrimentos de crentes, Deus não escolheu que os crentes passassem por aquilo? Não, nada a ver com Deus, nada a ver com Deus. Filho, Deus vai preparar para ele o holocausto. Deus prepara aquilo que Ele quer de mim. Ele vai me experimentar. Ele vai fazer com que eu entregue para Ele o que Ele deseja. É Deus quem escolhe o holocausto. Será que você consegue entender? Que existem muitos sofrimentos que você já passou pela sua vida, que nada teve a ver com Deus, nada tem a ver com o Senhor. Deixa Deus escolher o holocausto dele, deixa Deus escolher aquilo que Ele quer que seja sacrificial. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te explicando? Que existem sofrimentos que você passa,
e que não serão como culto de adoração a Deus, porque Deus não escolheu aquilo para você, Deus não planejou, Deus não esteve adiante, Deus não sustentou. Deus prepara para si o holocausto. Pastora, como é que eu sei que é de Deus e não? É muito fácil, mas eu vou dar uma dica bem boa. Quando Deus prepara o holocausto, Ele prepara o conforto, Ele prepara o consolo, Ele prepara a saída, Ele prepara a provisão. Quando Deus não prepara o holocausto, e quando somos nós que buscamos os problemas, nós temos que ir à caça, nós temos que clamar por misericórdia, nós temos que clamar por consolo, nós temos que clamar por livramento. Dá para entender a diferença? Quando Deus escolhe os nossos sofrimentos, quando Deus escolhe os nossos holocaustos, Ele lança sobre nós a provisão diária. Ali há consolo, ali há força, ali há graça, ali há poder, ali há provisão, porque Ele escolhe o que é dele. Quando somos nós que escolhemos os nossos problemas, como somos nós que fabricamos os nossos problemas, nós ficamos caçando por força, misericórdia, todos os dias desesperados. Deus me dá força, Deus agora misericórdia, Deus agora graça. Dá para entender? Diga, quando Deus escolhe o holocausto, Ele dá a provisão. Ele dá a provisão. Você tem força. Você tem alegria, você tem vivacidade, as provisões estão ali. Deus abre as portas para você. Não te falta nada, não te falta nada, não te falta nada. Não falta força, não falta fé. Não falta consolo, não falta alegria, não falta ânimo, não falta equilíbrio, não falta sobriedade. E é interessante que quando Deus pede o holocausto e traz a provisão, o resultado disso, Atos, porque tudo é dele, por ele e para ele. Não tem vez para o ser humano, nem para você, nem para ninguém. Quer viver uma vida cuja soberba não te domine? Seja uma vida cujos sofrimentos são provenientes dos holocaustos, onde Deus traz a provisão. Não procure problema com a sua mão, não procure questão com a sua mão, não procure dificuldade com a sua mão, porque você vai ter que procurar. Você procurou o problema, você procurou a dificuldade, você vai ter que procurar força, você vai ter que procurar misericórdia, você vai ter que procurar graça, você vai ter que bater, pedir, buscar. Por quê? Agora, quando Deus pede os holocaustos, é maravilhoso olhar as provisões de Deus. E você olha e você só é um espectador. Versículo de número 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ele começa a preparar o altar e prepara um menino para a morte. Abraão, ele não faz de conta que ia sacrificar o menino. Nós não fazemos de conta que cremos, nós não fazemos de conta porque se fizermos, nós somos desmascarados. Quantas pessoas você já viu desmascarada? Ela dizia que acreditava, ela dizia que era fiel, ela dizia que dependia, ela dizia que servia. Quando veio a provação, o que aconteceu? As máscaras caem. As máscaras caem. Então não adianta. Ele não fez de conta que ele ia sacrificar o filho. Ele amarra o filho para valer. Por que ele amarra o filho? Para que o filho não impedisse, para que o filho não debatesse. Ele amarra o filho. E eu queria que você imaginasse essa cena. É uma cena de Isaque amarrado. E Abraão com o cutelo levantado. Então o anjo brada: Abraão, não faças isso. Você só termina o seu culto a Deus na terra. Não é quando você tem uma vida de sucesso. Eu queria que você prestasse atenção nisso, em nome de Jesus. Você só termina o seu culto a Deus nessa terra
Não é quando você tem uma vida de sucesso, não é quando você tem uma vida de acertos, não é quando você tem uma vida de vitória. É quando você prova que você ama Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então você diz: eu terminei o meu culto a Deus nessa terra. O seu culto a Deus nessa terra é selado quando você cumpre na sua vida o primeiro e grande mandamento: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua mente, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então você cumpre o seu culto a Deus nessa terra. No momento em que, eu tenho um quadro sobre isso, no momento em que ele pega o cutelo para poder matar o menino, naquele momento o anjo brada. E o anjo brada. E o anjo diz assim: você provou que ama a Deus acima de tudo. Acima de tudo. O seu culto nessa terra só termina naquilo que o Senhor Jesus diz: quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha, não é digno de mim. A Bíblia diz assim, versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo tens jurado, diz o Senhor, fizestes essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho. O temor de Abraão. Diga assim para o seu irmão: quem teme, ama. E quem ama, teme. Você lembra o que Jesus diz em João? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E vocês me amam se guardar os meus mandamentos. Temor e amor são duas coisas que andam juntas. Você me ama. Você não negou seu filho. Você me ama mais do que o seu filho. Você me teme. Eu queria que você sondasse o teu temor por Deus. De 0 a 10. Olhando aqui, no gráfico do culto de Abraão. O teu temor por Deus, o quanto você teme a Deus, o quanto você depende de Deus, o quanto você precisa de Deus. Não, o quanto você teme a Deus. Precisar de Deus, todos nós precisamos muito. Mas o quanto nós tememos a Deus, o quanto o temor de Deus tem nos feito oferecer sacrifícios e holocaustos que Deus tem desejado, que Deus... O Espírito Santo dá um toque em você quando você não percebe. O Espírito Santo diz assim para você: isso aí é o holocausto que ele te pediu. E aí você engole o choro, ora você chora, ora você engole o choro, e você abaixa a cabeça e se humilha, e você faz. Por quê? Porque o holocausto que Deus quer, é Deus que escolhe o que você quer, o que Ele quer, não é você. Não sou eu que escolho o que Deus vai receber, mas é Deus que escolhe. Queria que você analisasse o culto. Eu ministrei apenas parte do culto por causa do tempo, mas eu queria que você olhasse para o versículo de número 1 e número 2. Primeira parte do culto a Deus, o que é? Um culto cheio do que te custa. Versículo de número 3. Qual a segunda parte do seu culto? 13 e 4. Segredo. Não contou para ninguém. Versículo de número 5. Terceira parte. Solitude. Versículo de número 6. É Deus quem escolhe o holocausto. Depois os demais não deu para nós ministrarmos. Eu gostaria que você dobrasse o seu joelho. Se tem uma coisa que sempre me preocupou, foi oferecer a Deus aquilo que agrada o coração dele. O escritor aos Hebreus diz assim: porque Deus se agrada de fé.
Isaías 53 diz que Deus se alegraria, que Jesus se alegraria em olhar o fruto do trabalho. Davi diz que Deus se agrada de coração quebrantado. Eu queria perguntar uma coisa para você, que você nesse momento fizesse uma análise da sua vida e observasse quais foram os holocaustos que Deus pediu para você. Deus proveu o holocausto, que Deus escolheu para ele. Deus olhou para você e disse: eu quero isso de você. E aquilo te custou, ou aquilo está te custando, e aquilo está sendo difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se é holocausto, a provisão está aí. Pode olhar no meio dos arbustos que o cordeiro está aí. Pode olhar que a fé está aí, o ânimo está aí, a graça está aí, a força, a alegria, a provisão financeira, emocional e espiritual está aí. Se são sofrimentos humanos, você tem que buscar. Se é holocausto, o Senhor, junto com aquilo que Ele deseja, Ele traz a provisão. Pai Santo, nós queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos cultos. Cultos que são vazios. Vazios de alma, vazios de intenções, vazios de motivações. E mais do que isso, vazios de temor, vazios de amor, vazios de cumplicidade com o teu Espírito, vazios de entrega, vazios de graça, vazios de fé, de cheios do Espírito, vazios, ó Deus, do teu Shekinah. Perdoa-nos, ó Deus, pelos cultos vazios que temos prestado. Perdoa-nos, ó Deus, pelos cultos dos quais o Senhor não tem encontrado aquilo que o Senhor vem buscar. Naquele culto na casa de Simão, a casa estava vazia, vazia de adoração, mas chegou a pecadora e quebrou o vaso de alabastro em seus pés. Ó Senhor, no caminho para a casa de Jairo, todo mundo te tocava e de repente aquela mulher do fluxo de sangue toca em ti e do Senhor sai virtude. Jesus, que nós possamos encher os nossos cultos, que nós possamos encher os nossos cultos de lágrimas, de pranto, de arrependimento, de orações, de confissão, de rendição, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos ter segredos contigo, Deus. Que nós possamos ter dentro do nosso coração um lugar e conversarmos sobre coisas que falamos só contigo. Tem coisas que o Senhor mostra só para você. Tem coisas que o Senhor aponta e diz: você está vendo isso? Isso é isso, isso, isso. Mas não é para você sair falando para os outros. Não é para você contar para a pessoa que você mais gosta e confia. É você e ele. Será que Deus não pode ter segredo com você? Quando Jesus aparece para Paulo, só ele, o resto viu um clarão, só ele ouviu e viu. Será que Deus não tem podido ter um segredo com você, o qual Ele ministra no seu coração os segredos do alto, aquilo que Ele está por fazer, aquilo que Ele está praticando, aquilo que Ele está fazendo? Os segredos de Deus, escreve Davi, são para aqueles que o amam. Quando nós amamos a Deus, nós temos segredos para com Deus. Quais são os segredos de Deus para com você? Quais são as coisas que só você sabe? Deus falou só para você, ministrando sobre sua vida, ministrando sobre o seu coração, te mostrando, te dando direção. Qual é a qualidade da solitude que você tem tido com Deus? Os momentos onde você está só com Deus, é só você e Ele. Ali você ouve a voz do Espírito Santo. Ali você fala com Deus. Ali toda a sua ansiedade é lançada diante dEle. Ali todos os seus questionamentos e confusões são eliminados. Ali, a paz que o Senhor Jesus comprou é ministrada sobre a sua vida.
ali você se torna um verdadeiro guerreiro, ali você se torna um gigante celestial. Solitude. Outra coisa, é Deus quem escolhe o holocausto. É Deus quem escolhe as coisas pelas quais você tem que passar. Toda vez que Deus escolhe um holocausto, um sacrifício, não falta provisão. Não falta provisão, o maná diário está ali. Não falta provisão. Deus, eu quero te agradecer pelas provisões. Eu quero te agradecer pelos milagres. Eu quero te agradecer pelos holocaustos exigidos pelo Senhor, dos quais o Senhor tem trazido a provisão diária. Deus, que nós possamos enxergar a sua fidelidade em todas as coisas, em todas as suas obras. Mas eu te peço, se nesta noite filhos e filhas do Senhor têm sofrido, têm passado por situações das quais o Senhor não tem parte nisso, por favor, Senhor, resgata-os, liberte-os, tire-os dessa situação, meu Deus. Tire-os para que eles não venham fraquejar, para que eles não venham titubear, para que o desânimo não tome conta deles, para que a apatia não tome conta deles. Pai, eu te peço, venha socorrer o teu povo, aqueles que estão sofrendo, porque caminharam por caminhos de desvios, caminhos paralelos, porque escolheram jornadas paralelas. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, socorra aquele, Senhor, que está por manquejar. E eu quero te agradecer, meu Deus, por aqueles que o Senhor escolheu o holocausto, e eles estão crescendo em graça, crescendo em força, crescendo em conhecimento. Mas eu quero te pedir misericórdia e força e livramento para aqueles dos quais o Senhor não escolheu o holocausto, e eles estão sofrendo, Deus, e eles estão sofrendo, e eles estão passando por situações e circunstâncias que a alma não está suportando, que a alma não está dando conta. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajude-os, fortaleça-os, 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 tire-os do embaraço, tire-os, Deus, livre-os, dê a eles libertação, dê a eles livramento, socorra-os, meu Deus, para que eles possam se livrar dessa circunstância, dessa situação, meu Senhor, para que Satanás não venha desfalecer a alma deles, para que eles não percam o brilho, não percam a esperança, para que eles não percam a vivacidade, para que eles não percam a fé. Eu te peço em nome de Jesus, para este que está cansado, sobrecarregado, meu Senhor, e precisa da sua ajuda, e precisa da sua misericórdia, venha socorrê-los, venha guardá-los, venha libertá-los, venha livrá-los, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado, e eu quero que você ore por essa pessoa agora. A palavra do Senhor diz: confesse as culpas uns aos outros, para que sareis, e orai uns pelos outros. Ore para essa pessoa agora. Fala: Deus, eu não quero que essa pessoa sofra por sofrimentos humanos. Eu quero, Deus, que quando ela sofrer, ela sofra por holocausto, porque no holocausto tem a provisão, tem o culto ao Senhor, porque no holocausto tem a aprovação, meu Deus. Pai Santo, não permita que o meu irmão sofra sacrifícios e sofrimentos que não sirvam para nada, que não sirvam para crescimento espiritual, que não sirva para amadurecimento, que não sirva, Deus, não sirva. Peça ao Senhor agora, fala: Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, eu te peço que o Senhor venha socorrer
Se esse meu irmão e essa minha irmã estiver passando, meu Pai, por situações de sofrimento, onde Satanás está, ó Deus, governando essa situação, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar os algozes de Satanás, que o Senhor venha quebrar os ardis, o engano, o dardo, a flecha maligna. Diga agora: Senhor, liberta o meu irmão, liberta a minha irmã de sofrimentos improdutivos, de sofrimentos insalubres, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha escolher os nossos sofrimentos, que o Senhor venha prover para si o cordeiro, o holocausto, porque sabemos que a provisão, que a glória, que a graça, que o poder, que a autoridade virá. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor abra a mente e o coração de todos que estão aqui nesta noite, e que o seu povo se negue a sofrer sofrimentos insalubres e improdutivos, que o seu povo a partir de hoje sofra e apenas por holocaustos, por aquilo que o Senhor escolheu, por aquilo que vai subir como aroma, como cheiro suave diante de sua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que o teu povo possa celebrar no monte do Senhor proverá. Diga ao Senhor agora: Senhor, eu quero esse meu irmão, no monte do Senhor proverá, onde a provisão está ali, porque o holocausto que o Senhor pediu está ali. Diga: no monte do Senhor proverá. Eu quero que você olhe para esse seu irmão agora, e que você diga assim, em nome de Jesus, que nunca mais seus sofrimentos sejam improdutivos, mas que todo sofrimento seja causa de um holocausto, e você estará no monte do Senhor proverá, e toda provisão virá sobre a sua vida, e o Senhor irá continuar o seu culto, declarando a promessa e a bênção sobre a sua vida. Amém? Você sabe quem terminou este culto de Abraão? Você sabe quem foi? Foi Deus. Quando ele disse assim, no versículo de número 17, vou te abençoar mais do que a areia do mar, mais do que as estrelas que estão no céu. Quem terminou o culto, a última palavra, foi de Abraão. Fazendo o quê? Selando, ratificando a bênção do Senhor sobre Abraão. Diga para o seu irmão, quem vai terminar o culto é Deus. Amém? E lá na eternidade, o que eu e você vamos ouvir? Fostes fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor, eu vou te colocar no muito. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Domingo de manhã, escola dominical, Neemias. Deus te abençoe em nome de Jesus.